Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Dando prosseguimento ao que foi visto na aula anterior, nós vamos continuar a nossa etapa do CRUD. Então a gente já aprendeu aqui o conceito mais elementar. Porém, sobretudo, é importante vocês entenderem que ficar digitando essa sequência de linhas é um pouco cansativa. E é bom a gente sempre tentar organizar cada uma dessas tarefas que são repetitivas utilizando funcionalidades. Então é bom que a gente crie funções ou procedimentos para que a gente possa, funções, procedimentos ou métodos, para que a gente possa encapsular essas tarefas e ficar mais fácil da gente trabalhar. Por exemplo, o processo de criação da base, se você perceber aqui, prestem bem atenção, a gente sempre vai chamar o local storage set item, sempre a gente vai ter que passar uma chave que é uma string e sempre a gente vai ter que passar um valor. Esse valor aqui pode ser, no caso, um objeto, que é o nosso caso. O nosso caso, a gente quer criar um array de objetos. A gente já tem um array, a gente só quer ficar fazendo o push dos objetos lá dentro. Então, sempre o nosso dado vai ser um objeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encapsular essa funcionalidade aqui dentro de uma função. Como? Eu vou copiar essa linha aqui. E aqui embaixo, eu vou colocar aqui, ó, criar funções. Tá? Então, eu vou criar uma function chamada criar chave. Tá? Esse é o nome que eu defini. Como parâmetro, vou deixar por enquanto em branco, vou abrir e fechar chaves, aí dentro eu vou colocar as ações. Para eu poder criar uma chave, eu preciso chamar local storage, set item, passar o nome de uma chave e passar um valor. Então eu preciso de um parâmetro chamado chave, que é o nome da chave, e eu preciso de um parâmetro chamado valor, que pode ser, no caso, um objeto. Eu posso, inclusive, colocar aqui, eu acho que fica mais legível, chave, objeto. Aqui, essa chave é exatamente esse texto aqui que vai ser uma string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e substituir bd por chave, que é o valor que eu vou passar como parâmetro na função. E base é exatamente o objeto ou o valor que eu quero fazer o stringify para poder colocar dentro da chave. Então, aqui eu vou colocar o nome objeto. Observem que a gente encapsulou essa linha de código e pegou essas instruções aqui que são variáveis e colocamos como parâmetros da nossa função. Feito isso, agora eu posso chamar aqui a função criar chave, abrir parênteses e observe, ele pede uma chave, eu sei que a chave tem que ser string, então eu vou colocar aqui entre aspas, eu vou criar uma chave aqui de teste, por exemplo, uma chave chamada nome e, nome não, vou criar uma chave chamada user e vou criar aqui um objeto, então tem que criar um objeto, colocar no formato de objeto. Então esse objeto vai ter só um nome aqui, ó, Edson, e vai ter aqui, por exemplo, um ID. Tá? A ordem aqui pouco importa. O que importa é só a ideia principal do conteúdo. Então, eu criei uma função chamada criar chave, que recebe como parâmetro uma chave, que vai ser o nome da nossa variável lá no local storage, e um valor, que tem que ser no formato de objeto, preferencialmente. Com isso, na linha 39, eu consegui criar uma nova chave utilizando uma função própria minha, personalizada. Se eu for lá no nosso navegador, se eu der uma atualizada, observem aqui, ó, atualizei aqui, ó, observem que eu já tenho uma chave chamada user com as informações, nome, Edson, ID, pronto, tudo bem certinho, perfeitinho. E como é que eu faço para encapsular as outras funcionalidades? O procedimento é o mesmo. Eu pego a funcionalidade principal, por exemplo, de leitura. Eu vou pegar aqui, depois a gente faz do atualizar, tá? Eu vou criar uma função aqui embaixo, tá bom? Eu vou criar uma função que é uma function ler chave. Basicamente, eu preciso ter como parâmetro, eu já sei que eu preciso ter uma chave como parâmetro, só isso. E aí eu coloco a funcionalidade aqui dentro. Só que eu não vou dar um console disso aqui não, tá? Um console está errado. Eu posso usar isso aí de várias outras formas. O console não é interessante aqui dentro dessa função. Então a function ler chave vai ter como parâmetro uma chave que vai ser passada como parâmetro aqui dentro. Chave. Opa, colei outra coisa aqui. Chave. Fechar o parênteses bem bonitinho. Então a chave vai ser passada como parâmetro aqui. Então observe. Função ler chave, parâmetro chave, que é passado aqui dentro. E a gente vai ter lá o resultado. Só que para aparecer a gente tem que ter return. Se a gente não tiver return, como é que a gente vai saber o que está escrito aí? É impossível. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um console.log de ler chave
No caso aqui, user. Observem, lembre-se que as chaves sempre são em string, por isso que eu estou passando elas sempre aqui entre aspas, simples ou dupla. Então, linha 45, console.log, da função ler chave, passando como parâmetro a chave que se chama user. Com isso, se a gente for lá no nosso navegador, for lá em console, der uma atualizada, observem que agora aqui já aparece linha 45, nós temos aqui o nosso objeto com o nome e o ID. Bem certinho, perfeito, sem problema. Observem que a gente conseguiu fazer com que essas funcionalidades que estavam aqui em uma linha, que se você precisar lá no seu código, você vai ter que ficar copiando, colando e sempre mudando o conteúdo aqui dentro, mudando conteúdo aqui dentro, mudando conteúdo aqui dentro, a gente conseguiu encapsular isso em funções ou procedimentos. No caso, a primeira é um procedimento, a segunda é uma função, né? Se tem retorno é função, se não tem retorno é procedimento. E daí a gente conseguiu tornar isso aqui reutilizável. Então a gente já tem duas funcionalidades bem interessantes, de criação e leitura. De atualização, a gente poderia utilizar a mesma funcionalidade de criar chaves. Só que a gente poderia criar algumas condicionais ali para atualização, tá? Mas isso daí a gente pode deixar para depois. Inclusive eu posso deixar como desafio para vocês. Vou logo fazer a funcionalidade para exclusão, né, que eu acredito que seja interessante. Então, function apagar chave. Mesmo esquema, eu passo como parâmetro uma chave e coloco as funcionalidades ali dentro. A gente já viu que para apagar, a gente usa local storage.removeItem, nome da chave. Então eu vou copiar essa linha de código, colocar aqui dentro da minha função. Então eu tenho uma function chamada apagar chave, que recebe como parâmetro uma chave e faz a execução do local storage removeItem, e aqui dentro eu passo o parâmetro que é chave. Eu não preciso ter return, tá? Porque ela é uma execução de uma função, não preciso ter uma resposta em si, né? Eu não vou ter uma resposta, eu não estou buscando nada, eu só estou mandando executar. É igual criar, apagar, eu não preciso ter return. Então eu tenho aqui o apagar chave sem problema, tá tudo beleza. Então, se eu vou deixar até nessa linha aqui em branco, depois de criar a chave, eu apagar e mandar ler, não vai aparecer nada lá dentro. Então eu vou chamar aqui o método apagar chave, método função, e eu vou passar a chave user. Observem, na linha 48, eu estou apagando a chave que acabou de ser criada na linha 47. Então na linha 47 a gente cria, na linha 48 a gente apaga ela, e na linha 49 a gente faz a leitura para ver se ela existe ou não. No caso ela não vai existir, né? Então vou dar uma atualizada aqui. Observem, linha 49, nulo. Se eu for lá na nossa seta do botão mais, for lá em aplicativo, der uma atualizada aqui, a gente não tem uma chave chamada user, né? Nós não temos uma chave chamada user. Então percebam aqui que nós criamos métodos para poder trabalhar a manipulação das funcionalidades do CRUD completas, tá? No caso de criar, que é o mesmo que atualizar, então, remover e ler, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Porém, é importante você entender que, por exemplo, se a gente vai ter um array de objetos, essa funcionalidade aqui do push, ela é fundamental de ser pensada. Então, quando você vai setar uma nova chave, você tem que pensar que você tem que fazer um push no seu array de dados e colocar esse array de dados como de fato o valor a ser incluído. Então, aqui tem que ser feita uma otimização desse processo. A gente pode criar uma funcionalidade para criar a chave inicialmente e a gente pode criar uma funcionalidade para poder fazer a atualização. Mas isso aí é um desafio que eu vou deixar para vocês para a próxima aula, ou até mesmo na próxima aula eu posso mostrar para vocês. Mas a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Devs! Até a próxima!